Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso propósito de 40 dias, está escrito. E você já pegou a sua Bíblia? Hoje nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 até o versículo 34. Nós vamos ler hoje a parábola da semente. Disse o Senhor Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Continua no versículo 30, a parábola do grão de mostarda. E dizia: A que, pois, assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Somente até aqui. Bom, nós falamos na meditação anterior da parábola do semeador, né? Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus ele está comparando, né, a pregação da palavra de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho, ou mais simples mesmo, né, a pregação da palavra, ele está comparando com uma semente. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Em que ele disse: o semeador saiu a semear. Hoje ele faz uma explicação um pouquinho mais profunda. Ele explica o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse à terra a sua semente. Esse homem lança a semente na terra, vai dormir, vem a noite, vem o dia, ele acorda, deita, dorme, se levanta. E ele não sabe como essa semente brota e cresce na terra. Por quê? A terra por si mesma frutifica. É o que ele está explicando, né? E depois que essa semente cresce, se torna uma erva, depois uma espiga, por último um grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a hora da colheita. Ontem o Senhor Jesus falou assim: quem tem ouvidos, ouça, né? E eu estava explicando que o Senhor Jesus ele falava por parábolas, e as parábolas que o Senhor Jesus contava, a gente só consegue discernir espiritualmente, no espírito, né? Pensa comigo. A semente é a palavra de Deus. E você tem por obrigação de pregar a palavra de Deus. Quando você prega a palavra, é como se você lançasse uma semente na terra. Essa terra é o coração da pessoa que recebe essa palavra.
ou não. Tem muitas sementes que brotam, tem sementes que não brotam, concorda comigo? Tem semente que frutifica, tem semente que o passarinho, como o Senhor Jesus explicou ontem, o passarinho veio e comeu a semente, a outra cresceu no meio dos espinhos, a outra caiu nas pedras. Enfim, aconteceu de uma semente cair na terra boa e frutificou e gerou o fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui o Senhor Jesus diz que esse é o processo do reino de Deus crescer na face da terra. É um processo natural, é um processo silencioso, muitas das vezes. Você vê que a semente, quando ela está dentro da terra, ela está lá quietinha. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Ninguém vai ficar todos os dias esburacando a terra e olhando para a semente para ver se a semente já brotou. Não. Nós temos que crer que quando nós semeamos a semente da palavra de Deus, ela vai frutificar de uma forma misteriosa, assim como a terra frutifica uma semente, a gente não sabe como, mas a terra tem esse dom, né? Assim também a pregação do evangelho. A palavra é semeada, a palavra é pregada, e essa palavra frutifica quando a pessoa que ouve, ela tem ouvidos espirituais para entender que aqui o Senhor Jesus não está falando de semente natural, ele está falando do reino de Deus. Como que é o reino de Deus, né? E disse ele que quando essa semente começa a dar fruto, vem a hora da colheita, né? Olha que coisa linda. Um dia todos nós vamos ser colhidos por Deus. Disse o Senhor Jesus que na hora da colheita ele vai separar o grão, né, de trigo e vai recolher nos celeiros dele, ou seja, na vida eterna. E ele também vai separar os grãos de trigo dos grãos de joio, que é uma erva que parece muito com o trigo, mas é infrutífera, e o joio vai ser separado para ser queimado. Ou seja, em comparação com a palavra que nós já lemos, né, de que a palavra de Deus ela também traz um juízo, ou seja, um julgamento. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro, né? Todo aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado. E essa é a mensagem da pregação do Evangelho. Muitos não gostam dessa mensagem, mas é a mensagem que tem que ser pregada. Mais adiante, o Senhor Jesus diz assim: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou seja, com que a gente vai comparar o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. E ele disse assim: nós vamos comparar com um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando você lança na terra e ela frutifica, ela se torna a maior de todas as hortaliças, ao ponto que muitas aves do céu vêm se abrigar nos seus ramos. E aqui o Senhor Jesus ele está falando da igreja. Você já reparou como a igreja do Senhor Jesus ela cresceu na face da terra? E se cumpriu a palavra de Deus de que esse evangelho do reino seria pregado em toda a terra? Você já reparou como dificilmente hoje você encontra um país, um estado, vamos falar aqui do Brasil, né? Um estado, uma cidade, um bairro que não tenha uma igreja. Um país, né, do mundo conhecido
nosso que não tenha uma igreja que pregue a palavra de Deus, né? Mesmo naqueles países mais remotos, onde é proibida a pregação do evangelho abertamente, para lá as igrejas enviam missionários, enviam pregadores. Existem pessoas que entregaram as suas vidas e foram preparadas por Deus para pregar o evangelho até nos lugares mais remotos. E hoje, através da internet, com a rede social e com a facilidade que nós temos, né, hoje de pregar a palavra de Deus através desse recurso, né, da internet online, você vê que eu posso estar pregando aqui da sala da minha casa e você está assistindo aí na sala da sua casa. A palavra de Deus ela está chegando a lugares remotos aonde nunca se imaginou que a pregação do evangelho pudesse chegar. Ou seja, este é o crescimento do reino de Deus na face da terra. E por que nós pregamos o reino de Deus? Porque o reino de Deus anuncia o reino dos céus, que é a vida eterna com o Senhor Jesus, que é a vida eterna com Deus Pai, tendo comunhão com Ele por toda a eternidade, vivenciando aquele propósito para o qual Deus criou o homem. Deus nos criou para nós termos comunhão com Ele. Deus nos criou para nós termos relacionamento de pai e filho com Ele. O Senhor Jesus ele veio trazer essa verdade a cada um de nós. Ele se fez homem, ele veio à face da terra, ele pregou essa palavra, muitas vezes através de parábolas, para que isso ficasse mais simples, para que eu e você pudéssemos compreender. Ele termina aqui dizendo, né, que o Senhor Jesus, esse texto explica, né, que o Senhor Jesus ele se expressava por parábolas segundo as quais as pessoas pudessem compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, essa meditação que nós estamos fazendo aqui era o que o Senhor Jesus fazia juntamente com os seus discípulos, meditando, explicando o sentido, né, da pregação da palavra de Deus. Então, como eu tenho aqui a Bíblia de Estudos, né, eu vou ler aqui também uma palavra que está aqui na Bíblia de Estudos, meditando, explicando essa passagem, né? Diz assim: o Senhor Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda que, embora seja pequeno no tamanho, é gigantesco no seu efeito. Isto é, o reino de Deus apresentado pelo Messias, apesar de aparentar ser inferior por sua simplicidade, excede todos os reinos deste mundo. E quando uma pessoa recebe este reino, ainda que pareça frágil, inexpressiva e sem perspectivas, ela se torna poderosa na fé, grande em seus pensamentos, corajosa em suas atitudes e audaciosa nos seus sonhos. Bonito isso, né? Lindo, né? Deu até vontade de repetir. Essa palavra é para nós, né? Nós que recebemos essa semente com alegria, nós que recebemos, né, no nosso coração como uma boa terra que frutificou, deu fruto a 30, 60 e 100 por um, essa promessa é para nós, né? Nós que parecíamos ser tão pequenininhos, tão inexpressivos, mas nós nos tornamos, veja bem, poderosos na fé, grandes em nossos pensamentos, corajosos em nossas atitudes e audaciosos nos nossos sonhos. Muito forte, né? Então, vou deixar essa palavra para que você também medite, né? Na sua casa, como eu sempre falo, né? Ore, busque a Deus e o Espírito Santo vai falar melhor com você.
Hoje foi o dia 25 de janeiro de 2025. Olha, nossa 25ª meditação. Nós lemos no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. E amanhã nós estaremos aqui novamente com mais uma leitura e mais uma meditação dentro desse propósito de 40 dias está escrito. Não esqueça nunca de todos os dias meditar na Bíblia Sagrada. Você vai ver até o final do ano como que essa atitude que você está tomando, ela vai fazer uma diferença enorme na sua vida espiritual. Deus te abençoe e até amanhã.